Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Para quem me acompanha aqui no canal, peço desculpas pelo sumiço, é que eu estava com muito trabalho, né, como professora, e também porque esse período que eu passei sumida vem sendo um período assim, ainda está sendo um período de muitas transmutações. Eu acho que eu não sou a única a perceber que a gente está passando por uma fase assim bem densa, muito densa, com muitas emoções e sentimentos sendo expurgados, sendo trabalhados. Isso pode, inclusive, bater no corpo físico, né? Então, eu passei realmente um tempo, não somente de muito trabalho, mas também num processo de expurgo, e aí eu precisei ficar um pouco recolhida também. Estou voltando, mas ainda vivenciando muito isso. E o jogo de hoje será sobre isso, né? Eu estou gravando aqui na lua quarto minguante, no dia da lua quarto minguante. Então a gente vai trazer uma energia minguante aqui da quarto minguante, independentemente de quando você acessar, tá certo? Considere que a energia de uma determinada fase lunar, ela pode acontecer em outras fases, inclusive, mas é sobre a nossa conexão com aquela determinada energia. Esse jogo é sobre a energia da quarta minguante, que é o momento em que a gente se despede, começa a se despedir. Energeticamente, a lua, quarto minguante, é a despedida da luz e o início de um mergulho mais profundo nas nossas sombras, né? Na nossa escuridão, na nossa noite interna. E esse é um período que é de muita descoberta, né? Interior, é um mergulho dentro de si. E pode não ser fácil para algumas pessoas, porque também pode significar despedidas. O jogo hoje, dentro da energia da lua quarto minguante, é sobre despedidas. Do que é que você está se despedindo nesse momento? Se você não sente nesse momento da sua vida, nesse momento desse ciclo que a gente está vivendo, que esteja vivendo alguma despedida, seja despedida de pessoas, seja despedida de um trabalho, seja despedida de um lugar, seja despedida de um modo de vida, seja despedida de uma pretensão, de uma expectativa, qualquer que seja a despedida, se você não sente que isso esteja acontecendo na sua vida, até às vezes mesmo a despedida uma de nossas faces, né? Pode acontecer também. Então, esse jogo aqui pode não ressoar com você, mas se você está sentindo a energia da despedida que vem sendo forte nesse mês de agosto, ou se você chega em qualquer momento nesse jogo, que será atemporal, nessa sensação de despedida, fica aqui que a gente pode ter um recado para você, tá bom? Então, aqui você vai fazer uma escolha, uma opção, opção número 1, opção número 2, opção número 3. Do que você está se despedindo? Pensa, reflete, escolhe uma opção, ou, se você sentir, escuta os 3 jogos e vê se tem alguma que traz para você uma mensagem importante, tá bom? A minutagem da primeira, quarto transparente, da segunda opção, calcita laranja, da terceira opção, selenita, estará na descrição do vídeo. Vamos lá. Então, vamos agora na primeira opção, quartzo transparente. Nesse período que eu passei recolhida, eu entrei novamente em contato com a energia dos arquétipos com base no Antigo Egito. Então, vamos jogar aqui com o tarô egípcio. Um tarô egípcio com base nos estudos de Paul Christian, do século XIX. Vamos lá. Primeira opção, quartzo transparente. Universo. Qual é a egrégora das pessoas que escolheram a primeira opção, quarto transparente? Com quem estamos nos conectando nesta primeira opção?
Quem é que está aqui na primeira opção? É, o louco, o louco. O louco no tarô de Kier, que é esse tarô aqui, que ele é um tarô que é baseado também no tarô de Christian, de Paul Christian, que é um pseudônimo do ocultista Jean-Baptiste Pitois. Nesse tarô do que também é um tarô egípcio, ele chama a carta do louco, ele inclusive numera a carta como sendo o 22, e chama a carta do louco de O Regresso. O louco, ele traz nessa perspectiva, nessa visão do tarô egípcio, traz uma imagem de uma pessoa que caminhou muito, fez um percurso muito longo, fez um percurso muito. E está voltando para algo, está voltando para algum ponto de partida. Esse ponto de partida, ele é um ponto que não responde com as coisas desse mundo, entende? Porque o louco é justamente essa representação da nossa alma. O louco é a representação do nosso espírito livre. Quando Iglesias Raneiro, que escreveu a Cabala da Predição, que faz a explicação do tarô do que ele, quando ele coloca o regresso no número 22, ele vai fazer justamente a finalização de um ciclo mandálico, né, de uma mandala, pensando assim, que ele passou, aquele espírito passou por todo o jogo do tarô dos arcanos maiores e chega no 22 finalizando um ciclo, mas nessa finalização, na verdade, é um sentimento de regresso, regresso a esse ponto de partida que é ao que a nossa alma se dispôs a perseguir. O regresso é para nós mesmos, entende? Então, quem tirou essa carta aqui, quem pediu essa primeira opção, ela fala assim de alguém que está voltando para si, alguém que está voltando para a compreensão do que está fazendo de sua própria vida. E retomando, então, inclusive, se retomando, tem uma expressão utilizada que eu esqueci o nome, mas quando a pessoa toma posse novamente de si mesma. E essa posse novamente de si mesma ou de si mesmo é porque por essa caminhada que você fez, por essa trajetória que você seguiu, você pôde compreender um tanto de coisas para agora voltar novamente a você mesma e dizer: agora eu entendo, agora eu aprendi e agora eu posso começar um novo ciclo. Eu posso estar pronta para começar um novo ciclo, mas já com uma outra bagagem, realmente uma outra concepção e uma outra consciência de si. Então, você que escolheu a opção número 1 está nessa egrégora de quem está regressando, de quem está tomando posse novamente de si, da sua própria vida, voltando para o sentido de quem é você, de por que você está aqui no mundo e o que você quer seguir, né? Depois de ter caminhado bastante. É aquela música, só eu sei das esquinas porque passei, né? De Djavan. Escuta essa música, que ela pode estar representando esse momento que você está passando, certo? Agora vamos ver qual é a mensagem para você que está nessa energia. Do que é que você está se despedindo? Qual é a energia minguante que está acontecendo na sua vida? E qual a mensagem que o universo traz para você nesse momento de sua vida? Qual a mensagem da energia minguante para as pessoas?
dessa opção número 1 estão na energia do regresso do louco. Os enamorados, 3 de pentáculos, 8 de paus, e a rainha de pentáculos. Que linda! Então, é interessante porque a gente começa aqui com os enamorados, que eles reforçam, essa carta ela reforça esse momento do retorno, né? Então você veja aqui que existe aqui um caminho de encruzilhada e ele está no ponto em que ele pode escolher um caminho ou outro. Essa carta ela reforça aquilo que o regresso do louco ele traz nesse momento. Você perseguiu muito caminho, muitas coisas, você já enfrentou, já olhou, e agora que você já andou tanto, você pode ficar nesse lugar de escolher seguir ou não algo. E veja, a pergunta é sobre o que você está se despedindo, né? E a carta dos enamorados traz uma mensagem muito importante, que quando ele está aqui, entre um ou outro caminho, existe necessariamente uma despedida imbuída disto, né? Porque se ele escolhe por este caminho, ele tem que se despedir deste. E se ele escolhe por este caminho, ele tem que se despedir deste, né? Essa é a postura, essa é a posição dos enamorados. Considerando que você está nessa egrégora de quem está voltando para você mesma, para você mesmo, depois de tanto caminhar, e você sabe das esquinas que passou, a grande pergunta agora é: você tem que deixar um caminho, não tem outra coisa a ser feita, a não ser que você fique aqui, neste ponto o tempo todo, sem decidir, né? Não, decida não caminhar, digamos, decida continuar aqui entre essas duas possibilidades, mas se você quiser continuar na sua vida, se você quiser pular da etapa do louco para voltar a um novo caminho, que é o caminho do mago, se você quer começar de novo a sua vida, você vai ter que deixar algo para trás. Isso você sabe. Eu estou chovendo no molhado para você. Então, você vai ter que deixar um caminho para trás. Você vai ter que deixar realmente sempre essa segunda opção ou essa outra possibilidade. Tem que aceitar que não dá para viver um caminho guardando a possibilidade de outro caminho. Não dá. Você tem que fazer a sua escolha. E fazendo a sua escolha, você precisa deixar para trás algo. E é interessante que quem vem depois de você, dos enamorados, é o 3 de Pentáculos. E eu achei lindo o 3 de Pentáculos desse tarô, porque ele representa muito o que eu vejo, né? O 3 de Pentáculos, ele diz assim, que você já tem base, você já tem estrutura para poder alçar voo e para poder seguir adiante, para poder ir em frente. E o que você deve fazer é abrir as asas e seguir em frente, sair desse lugar aqui, aceitar dar adeus a um dos caminhos, aceitar deixar algo para trás que você já sabe que você tem que deixar, abrir as asas e seguir. Abrir as asas e seguir. E seguindo essa águia aqui, né? Ela fala daquilo que a egrégora diz, né? Que você tem base, que você tem experiência, que você caminhou muito para você estar onde você está agora. Então você pode confiar na sua capacidade de voo, porque você tem essa experiência, você tem essa base, né? E aí o 8 de paus, ele fala das coisas novas que tem por vir, das coisas novas que tem por chegar. Então veja aqui, ó, que bonito aqui.
a imagem, né? Então, a imagem de uma flor fechada e uma flor se abrindo, dizendo justamente assim, que algo fecha para um novo abrir, né? Então, esse caminho que você deixa aqui é a porta necessária fechada, fechar essa porta para que esse novo caminho, esse novo voo, ele aconteça. E o 8, ele só reforça isto. Isso é muito bonito. Porque o 8, ele diz, olha, se algo fechou, é porque algo está abrindo. Então, precisa desse movimento. Precisa necessariamente. Não tem como você esperar que algo de novo chegue para você poder deixar o antigo. Não, tem que ser ao mesmo tempo. A realidade é esta, né? Então, fecha um caminho para poder abrir outro, porque você só vai seguir um caminho se deixar de seguir o outro. Não tem outra possibilidade. A única outra possibilidade é você ficar parada, né? Mas isso não é uma escolha, não é uma escolha sensata. E aqui a rainha de pentáculos aparece linda, com essa flor aberta, né? Com essas flores abertas. Aqui, falando dessas possibilidades, dessas conquistas. E diz assim, que você confie, né? Confie na luz do sol, confie no poder das flores se abrirem na sua vida. É interessante aqui que ela está com 3 flores, né? E aqui o 3 de pentáculos, ela traz essa energia do 3, e o 3 ele fala da energia da imperatriz, que é a energia da abundância também. A rainha de pentáculos, ela lembra também a energia da imperatriz, e ela traz isso da abundância, da luz, da luminosidade, dizendo para você confiar que você está no caminho dessa abundância, está no caminho desse florescimento, disso que floresce na sua vida, disso que está para chegar, para abrir, né? Dessas flores que estão para abrir, você está no caminho disso. E que o que você tem que fazer é confiar nas suas experiências, confiar na base emocional que você construiu nesse percurso todo que você viveu. E confiando nessa base emocional, confiar na sua força interna, confiar na sua habilidade de olhar para trás e dizer, pronto, encerrou, e virar para frente e seguir, né? Não é fácil nunca deixar um caminho que a gente tem ali amor, tem sentimento, tem boas memórias, tem boas recordações, ou tem expectativas não vividas, ou que constituiu a nossa vida também, né? Porque aqui nos Enamorados ele deixa aquilo que representa a mãe, né? Que é a estrutura, que é a base, pode ser isso também, mas ele segue o novo, e o novo que traz a possibilidade de gerar mais, mais situações na vida, né? Então, é isso para você que escolheu a opção número 1, do que você está se despedindo de um caminho para poder seguir por outro, né? Está seguindo essa despedida aqui no sentido de você poder vivenciar esse novo que aponta aí com essa flor desabrochando no 8 de paus. Tá certo? É isso, confia, segue adiante e o teu caminho é a luz. E agora, para quem escolheu calcita laranja, opção número 2, vamos lá, primeiramente, saber qual é a egrégora que chega aqui na opção número 2, universo. Qual a energia dessa egrégora de quem escolheu a opção número 2? Quem é que está chegando aqui na força da calcita laranja, por favor? Tem muitas mensagens aqui para você, né? Assim, o que eu estou sentindo aqui é talvez muito ruído, muitas vozes dentro de você, muitas vozes fora de você,
E essas vozes talvez lhe causem uma certa, assim, sabe? Um ruído, assim, muita coisa sendo dita, muita coisa sendo falada, muita coisa sendo pensada. Qual é a egrégora desse grupo 2, por favor? Com quem eu estou falando aqui? Cavaleiro de Espadas, exatamente. Cavaleiro de Espadas, Espadas é um naipe que ele fala muito dessa questão da comunicação, né? E o cavaleiro de espadas, ele tem uma atitude assim de avanço para um confronto, de avanço para um conflito, que não estou dizendo aqui que seja algo ruim, né? Algo negativo, não é. Muitas vezes a gente precisa dessa energia do cavaleiro de espadas para resolver um assunto. E o cavaleiro de espadas, eu sempre sinto ele nessa coisa assim de é algo que você precisa resolver, as coisas que você precisa enfrentar, né? E, e talvez justamente por essa energia de ter que avançar, ter que enfrentar, surja muitas questões na tua cabeça, muitas questões. E se eu avanço para resolver isso, e se o outro pensar aquilo, ou se eu não conseguir, ou mesmo as pessoas dizendo para você não faça, ou mesmo você tendo que confrontar as pessoas de algum modo, né, entrar em conflitos, ou você tendo que se afastar de pessoas, né? Então, traz essa coisa assim das várias vozes dessa questão que você esteja vivendo, desse momento que você esteja vivendo, que pode trazer algum conflito interno, mas que você está avançando corajosamente, né? Está buscando avançar ou tem que avançar corajosamente. Essa a egrégora de quem escolheu o a opção número 2, uma egrégora que traz um conflito necessário, né? Porque quando a gente fala em conflito, parece. Geralmente as pessoas querem fugir dos conflitos, mas os conflitos, muitas vezes, eles são necessários a gente enfrentar, e esse enfrentamento é que nos faz seguir adiante e resolver alguma situação. Então vamos lá. Qual a mensagem, universo, para as pessoas que escolheram a opção número 2? Do que elas estão se despedindo? Está sendo despedido da vida dessas pessoas? Qual a mensagem que o universo dá? Para as pessoas que escolheram calcita laranja, opção número 2. Vamos lá. 6 de pentáculos. Cavaleiro de copas, ou de cálice. Olha que bonito. O eremita. E 3 de copas. Uhum. Bem, aqui eu sinto uma questão assim de relacional, tá? Você está precisando, você está buscando relações, e aí entenda relações de um ponto de vista amplo, pode ser relação amorosa, pode ser amizade, pode ser de trabalho também. Você está buscando mais reciprocidade na sua vida, né? Você está buscando mais equilíbrio também. Aí reciprocidade e equilíbrio, que é o que você precisa e o que você busca hoje, é muito disso que você está conseguindo compreender o que você merece, certo?
Então, você está aqui conseguindo compreender que você merece uma reciprocidade de uma pessoa, das pessoas, do seu trabalho, da vida, né? Então, esse sentido de reciprocidade maior que é, se você está num relacionamento ou você gosta de alguém, você precisa sentir, você quer, sabe que você merece ter essa reciprocidade, ter esse reconhecimento, né? Ter equilíbrio nessa relação. Se você está no campo do trabalho, você sabe que todo o seu esforço, você merece esse reconhecimento. É como se você tivesse num momento agora de precisar fazer valer aquilo que você reconhece que você merece, né? Então, existe algo aqui que é a despedida do pouco. Você aqui agora, você está na busca de seu merecimento, né? Então você está se despedindo daquilo que não é recíproco para você, porque você sabe que você merece ser amada, que você merece ter uma carreira boa, reconhecida, que você merece ter equilíbrio na sua vida, que você merece que aquilo que você precisa reconhecer na sua vida, que aquilo que entra precisa sair e vice-versa, o que sai, o equivalente precisa entrar, né? Então, a sua despedida aqui nessa lua, essa lua, ela traz essa percepção do que você está equilibrando dentro de você para que a sua vida entre nesse equilíbrio também. Então, o que você equilibra dentro de você? E tudo aquilo que esteja ali causando esse desequilíbrio e essa falta de reciprocidade é que precisa ser despedido. Porque aqui agora o que você precisa fazer da sua vida, esse equilíbrio, essa reciprocidade e esse encontro, né? O encontro com as pessoas. É como se dissesse assim, aquilo que lhe causa solidão, aquilo que lhe deixa escanteada, aquilo que lhe deixa não reconhecida, não é isso, não é para essa energia que você deve seguir. Que você precisa seguir agora na sua vida, você precisa buscar tudo aquilo que lhe dê esse reconhecimento, tudo aquilo que lhe traga essa alegria, lhe traga esse amor, lhe traga esse afeto, entende? Então, esse é o momento de você buscar essa alegria, de buscar a sua o se sentir amada, o se sentir respeitada, o se sentir reconhecida, o seu trabalho, por quem você é, pelas coisas que você faz. Então chega de se sentir sozinha, chega de se sentir sozinha por exemplo, num trabalho que você faz as coisas e você não é reconhecida, chega de se sentir sozinha numa relação, chega a se sentir sozinha numa casa em que só você faça o trabalho. Você precisa se direcionar para onde você se sinta querida, desejada, respeitada, com relação de reciprocidade. Então, se despeça de tudo aquilo que não lhe permita sentir esse equilíbrio dentro de você mesma, certo? Dentro do que você busca e dentro do que você sabe que você merece. Agora é um momento de você também deixar a tristeza, a sensação de falta de amor, a sensação de falta de reconhecimento, e se despeça de tudo isso. Se despeça de tudo que lhe coloca para baixo, reconheça o valor que você tem e viva os encontros, e viva com as pessoas que lhe reconhecem,
e viva com as pessoas que lhe querem bem, e viva com as pessoas que você possa avançar junto, porque a relação é equilibrada, certo? Espero que tenha feito sentido para você. Boa lua, siga adiante em direção àquilo que lhe faz sentir bem, amada, querida, reconhecida e respeitada, tá bom? Até mais. Agora, a opção de quem escolheu a pedra aventurina. Vamos lá. Primeiramente, vamos ver qual é a egrégora desse grupo 3. Qual é a egrégora das pessoas do universo? Que energia é essa das pessoas que escolheram a opção número 3, aventurina? Com quem eu estou comunicando aqui na opção número 3, aventurina. 9 de pentáculos. Energia, assim, de pessoas que estão num momento de expansão na vida, tá? Estão num momento de expansão e eu sinto, assim, que estão num momento meio que... me faltou a palavra aqui, mas sabe aquele momento que a gente está expandindo, expandindo e está num momento crucial ali que é um ponto que está precisando chegar na vida da gente para que as coisas elas realmente abram e ampliem e se possibilitem, né? Então é um processo que a pessoa vem expandindo, expandindo, mas que falta aquela determinada questão, aquele determinado ponto para as coisas darem certo, para as coisas finalmente você poder chegar e dizer assim, eu consegui. Mas é um processo de expansão, o 9 de pentáculos. O 9 de pentáculos, ele também me veio aqui, né? Me vieram dizer que também fala o seguinte, é um momento que você, onde você está agora, você precisa também, ou você está sendo chamada a isso, ou você está desejando isto, ou você está precisando olhar para isto, de sentir mais prazer na vida, né? Ou você está num momento em que você percebe e você quer sentir prazer na vida, quando eu digo sentir prazer na vida, de você abrir a porta, respirar, sentir o sol, sentir o vento, sentir o mar e dizer, poxa, que bom é estar viva. Ou você está nesse momento, ou você está querendo viver esse momento, ou você está sendo chamada pelo universo para viver esse momento, de sentir prazer no ar que respira, de sentir prazer no movimento do seu corpo, certo? Também aqui tem uma questão aí sobre o prazer de viver, o prazer de estar viva, tá? Vamos ver o que isso significa mais a partir da mensagem que o universo dá para vocês que escolheram a opção número 3 sobre do que é que você está se despedindo nesse momento dessa energia quarto minguante. Qual é a despedida aqui? Qual é a mensagem dada do universo para as pessoas que escolheram essa egrégora da aventurina? Estou sentindo aqui pessoas que escolheram essa pedra muito conectadas com a espiritualidade. Vamos lá. Mensagem. 2 de paus. 2 de paus. 5 de cálices. 8 de pentáculos. E o 3 de paus. Do que é que você precisa se despedir? É da tristeza. Grupo número 3. Você está, assim, sendo presa, você está sendo contida ou contido a partir de uma falta de
uma sensação de falta de estímulo, de falta de energia de seguir adiante, né? Então é como se você tivesse sem essa energia de seguir adiante, sempre uma sensação de, poxa, eu tenho isso para fazer, tenho isto para seguir, tenho isso para realizar, mas falta força, falta chão, é como se tudo estivesse sempre muito longe, muito distante. Por mais que eu faça, por mais que eu ande, e é tudo tão distante, né? Mas essa falta de força, essa falta dessa energia que te impulsiona para seguir adiante, e aí veja que interessante, começa com 2, que é a situação presente, e termina com o 3, que é o conselho. Para chegar nesse 3, porque o 3 é justamente o passo que você dá à frente dessa situação. Então você quer chegar a algo, mas tudo parece longe, tudo parece distante, ou você não consegue dar esse passo. O 3 é esse passo que você tem que dar, né? E como é que você vai dar esse passo? Eu já sei que eu tenho que dar um passo. Como é que eu vou dar esse passo para realmente me sentir andando, me sentir seguindo, me sentir avançando? Curando uma tristeza. O 5 de copas aqui, ele me traz essa sensação de uma tristeza que você precisa lidar, que está dentro de você. Assim, é como se o 5 de copas, ele traz muito essa imagem de quando a gente não consegue, apesar das coisas que a gente tem na vida, a gente não consegue se desligar daquilo que a gente perdeu, do que a gente não tem. Então é como se você tivesse que lidar com um sentimento de luto já muito tempo, de muitas coisas, de muitas situações, de muitas experiências, né? Então é como se o luto ele vivesse dentro de você. Só que qual é o problema? Você só está olhando o luto. E ali existe empurrando para seguir as possibilidades de novos encontros, de novas conexões, de novas possibilidades, de novos caminhos. E mesmo que você tenha essas novas possibilidades e você até saiba que você tem, é como se você não conseguisse deixar de olhar para o que você perdeu. Então, tudo pode aparecer para você, mas não tem gosto, porque você olha e não é aquilo que você estava esperando, não é aquilo que você perdeu. É como se fosse, por exemplo, você perdeu uma pessoa, assim, mas aparecem outras, mas você olha e só pensa naquela pessoa que você perdeu, então nenhuma pessoa é interessante. Isso pode ser também na tua vida de trabalho, então você já perdeu tanta coisa e tem novas possibilidades surgindo, novas coisas, mas você não está encontrando mais gosto, porque talvez perspectivas suas, expectativas suas que não deram certo, sabe? Aquela experiência de perdas mesmo, de oportunidades e tal, você até consiga algo novo, mas esse novo não, talvez ou talvez você até consiga, no trabalho que você já esteja aí, fazer as coisas que você quer, mas que, porque você está olhando muito para tudo aquilo que você perdeu de expectativa, de sonho, de plano, de projeto, e está te faltando gosto, está te faltando esse, né? E aí o 8 de Pentáculos, ele diz, olha, você precisa fechar esse ciclo, né? O 8, ele é uma energia de fechamento. Você precisa fechar o ciclo disso que você arrasta de tristeza e se permitir estar em movimento, porque o 8 ele é ele, para mim, o 8 ele traz essa imagem da lemniscata, né? Eu falando do número, o número 8 é a própria imagem da lemniscata, ele fala de algo que fecha, mas que também se movimenta para ter continuidade. E o 8 de Pentáculos, ele fala sobre... Lembra quando foi falado do 9 de Pentáculos, que é essa chamada para o prazer, que foi justamente a egrégora trazida aqui? Então, o 9 de Pentáculos, ele te chama para sentir o prazer, né? E esse prazer não está sendo sentido justamente por essa tristeza carregada. O 8, ele vem antes dizendo, olha, você tem um trabalho aqui, né? Você tem
algo a fazer por você mesma, algo a fazer por sua vida. E esse algo a fazer é você acreditar que você pode finalizar os ciclos também, os ciclos dos lutos, os ciclos da tristeza, que tem coisas que elas realmente elas acabam para você poder movimentar essa energia dentro do seu corpo, dentro do seu coração, dentro da sua mente. Então, o 8 de Pentáculos, ele é uma carta que ele fala desse movimento no sentido de permitir que as coisas encerrem, permitir que as coisas fechem, para que você busque essa nova configuração na tua vida, esse reflorescimento na tua vida. Porque o 9 de Pentáculos, ele fala muito da energia da fertilidade, da energia da natureza, que tudo frutifica, que brota de novo, que rebrota, né? Até a imagem do 9 de Pentáculos de Waite, ele traz essa energia, né? Ele traz uma energia assim de abundância. Eu vou até pegar aqui para mostrar para vocês, só um instante. Então, aquilo que eu disse para vocês, né? Da energia do 9, que é a energia dessa egrégora de vocês, que fala disso, de confiar nessa abundância das coisas, né? Então, você está aí sentindo uma falta de energia, uma falta de vigor emocional, pelo menos, pode até ser de vigor físico, esteja lhe faltando, mas isso é porque você está ainda olhando somente para o luto e para as perdas, né? E aí, quando vem o 8, ele diz assim, olha, a gente pode chegar no 9, a gente pode chegar nesse prazer, para isso você precisa fechar esses lutos, para isso você precisa fechar esses lamentos, fechando o luto, fechando o lamento e abrindo a possibilidade de uma nova vida. E se abre como essa possibilidade? O 8, ele traz essa imagem do trabalho, do fazer acontecer, do forjar a sua própria vida. Eu gosto dessa palavra, forjar. Forjar a sua própria vida é construir a sua circunstância, construir o seu momento, construir a sua oportunidade, a sua hora, né? Tem momentos que a gente tem que pegar na labuta mesmo para fazer a nossa vida acontecer. Tem momentos que eu estou triste, eu estou sem ânimo, eu estou sem energia, e o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair disso. Eu vou para uma terapia, eu faço floral, eu faço massagem, eu vou na manicure, eu vou correr, fazer corrida, eu vou dançar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mobilizar o meu corpo para poder espantar, deixar de olhar para os lutos, deixar de olhar para as perdas, deixar de olhar para as tristezas, para as faltas e para as ausências e recuperar esse ânimo. E aí o 3 de Paus, ele fala, olha, a tua vida está aí na frente, tem coisa ainda, tem coisa para você perceber, olhe para o que vem, olhe para o novo, olhe para as possibilidades e encerre o luto, né? Encerre o luto, reconquista essa sua energia interior para você poder seguir para isso que se aponta para a sua vida. É a sua vida aqui que você tem que olhar para frente, né? O que se foi, se foi. Certo? Eu espero que tenha feito sentido para você e desejo, me mando um abraço assim para você, um abraço forte e desejo que você deixe a tristeza para lá. Tá? Deixa a tristeza, deixa esse luto, levanta a cabeça e retome essa energia de dentro de você, a energia da vida, a energia da esperança, a energia dos novos caminhos. Um abraço.